Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando e fazendo as atividades, tá? Então, desenvolvam as atividades propostas, lembrem que da importância de dar um ok na plataforma, para a gente poder estar organizando a presença da aula de vocês, fazer as atividades, que é isso que está garantindo a presença. Tá? Então, muitos estão recebendo falta por não estar mandando as atividades em dia. Toma cuidado com isso, tá? Espero que a família esteja acompanhando e vendo as atividades sendo entregues certinho e aqueles que também não estão mandando as atividades, esperando apenas as avaliações, tá? A V1 de vocês conta em especial com essas atividades enviadas, então muitos estão já devendo muitas atividades. E após sair os gabaritos, não tem como a gente ficar recebendo a atividade de vocês, tá? Então, toma esse cuidado aí. A aula de hoje, então, é sobre o cálculo da área do triângulo e também do quadrilátero do losango. Não quis deixar na aula passada para não ficar tão extenso. Então, hoje, nós estamos lá na página 105. Vamos acompanhar? Vamos lá, então? O triângulo. Quais são as características do nosso triângulo? É uma figura geométrica plana, formada por 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, que não possui diagonal, ok? Memorizem bastante essa parte. Há muita pegadinha falando de diagonal do triângulo e alguns colocam que é a diagonal do triângulo, que o triângulo possui 3 diagonais, tá? Triângulo não possui diagonal, tá ok? Quando nós falamos de triângulo, nós temos vários tipos de triângulo. Então, nós temos o triângulo escaleno, que possui os 3 lados diferentes. Nós temos o triângulo isósceles, que possui 2 lados iguais e um lado diferente. E nós temos o triângulo equilátero, que possui os 3 lados iguais, tá? Então, nós conseguimos classificar o triângulo quanto aos lados e também quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, ele possui 3 classificações também, tá? Ele pode ser o triângulo retângulo, quando apresenta um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, que é o que a gente tem aqui na figura, tá? Tá mostrando aqui o ângulo de 90 graus, então esse é um triângulo retângulo. Nós podemos ter um triângulo acutângulo, tá? Em que nós temos ângulos menores que 90 graus. E nós podemos ter também o obtusângulo, em que apresenta um ângulo maior que 90 graus, tá? O acutângulo, ele possui os 3 ângulos menores que 90 graus, que é o caso do triângulo equilátero, que possui os 3 ângulos de 60 graus, tá? Então, para encontrar a área do nosso triângulo, nós vamos observar a seguinte relação. Ó, a apostila mostra para nós um retângulo, traçado uma diagonal nele, formando 2 triângulos. Então, para calcular a área do triângulo, é a mesma coisa que a gente achar a área do retângulo, somente dividindo ela por 2, porque nós conseguimos de um retângulo encontrar 2 triângulos. Então, nós encontramos a metade. Para encontrar a área do triângulo, nós vamos fazer base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque o triângulo vem da divisão do retângulo em 2 partes iguais, tá? Nós temos aqui a relação observando um triângulo, tá? Então, nós temos um triângulo ABC. Observe que ele não é retângulo para nós termos a altura aqui já traçadinha, mas a gente traça da base ao vértice mais alto. É a nossa altura dentro do triângulo. Então, nós precisamos fazer essa relação da base até o vértice mais alto. Essa é a nossa altura. Pode ser traçada dentro, como poderia ser traçada aqui fora. Empontilhada aqui fora é a distância entre a base e o vértice, tá? Então, esse é o valor da nossa altura. Descemos até chegarmos onde a gente precisa aqui. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Aqui nós temos os exercícios resolvidos, que é para calcular a área. Olha só, aqui eu tenho uma base x e uma altura 5.
Como que eu calculo a área desse triângulo? Base x vezes 5 dá 5x, dividido por 2, 2,5x, tá? Outro que eu tenho aqui, ó, minha base é 6, minha altura é 8. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Vamos ver se vai dar esses os resultados. Ó, tá? Aqui era outra coisa, tá? Que ele estava dizendo que eles possuem a mesma área, por isso que ele estava calculando ali. Mas se for para calcular individual, nós poderíamos fazer essa mesma relação que a prof falou ali, tá? Não tem problema nenhum, ok? E aí nós vamos para a área do losango. O que vem a ser o losango? Quando a gente fala de losango, tem que vir bem à nossa mente, né? O trabalho com a pipa. Lembre sempre da pipa. O losango, ele é um quadrilátero com os 4 lados iguais. E o que difere ele do quadrado é a disposição dos seus ângulos. Enquanto o quadrado tem os 4 ângulos de 90 graus, o losango tem 2 ângulos agudo aqui, ó, menor que 90 graus, e 2 ângulos obtusângulos, ou seja, com medida maior que 90 graus. Então, quando a gente traça as diagonais do losango, ó, o AD é uma diagonal, o AC, BD é uma diagonal, e o AC é outra diagonal. Nós temos duas diagonais com valores diferentes. Para calcular a área do losango, nós vamos precisar dessas duas diagonais. Nós vamos precisar da diagonal maior, que nós vamos chamar de D maiúsculo, e nós vamos precisar da diagonal menor, que nós vamos chamar de D minúsculo, tá? Observe que nós traçando as diagonais, nós encontramos triângulos. Ó, se eu traçar a diagonal BD, eu encontro 2 triângulos. Se eu traçar a diagonal AC, eu encontro 2 triângulos. Então, a relação da área do losango é a mesma que nós temos na anterior do triângulo. Nós vamos calcular, multiplicar, agora não as bases e sim as diagonais, e vamos dividir por 2. Então, a área do losango fica, em especial, tá? Diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. E as diagonais estão, ó, ou aqui fora, é a distância entre os dois vértices maiores e entre os dois vértices menores, ou eu poderia traçar aqui dentro, ó, diagonal menor e aqui uma diagonal maior, tá? Então, ela pode ser traçada dentro como fora. No exemplo anterior, ela está aqui dentro, ó, as duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. Nesse exemplo onde tem a fórmula, ela está traçada fora. Tem diferença? Não tem. Eu tenho que saber o que é diagonal. Vamos anotar o que é diagonal? Segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Revendo, a diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ok? Faz essa anotaçãozinha lá, para quem não lembra com facilidade que vem a expressão diagonal. Tá? Então, hoje a gente viu a diagonal do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2, e a diagonal do triângulo, desculpa, a gente volta. A área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, e a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Tá ok? Aqui vocês têm um outro exemplo de como calcular, tá? Medidas. Aqui está dizendo que eles como calcular. Olha, aqui eu tenho uma diagonal maior x, uma diagonal menor 6, tá? Então, como fazer? Ele está pedindo orientação aqui. Então, leiam bem atento esse exemplo, tá? Para vocês estarem compreendendo. E agora, tá? Para a aula de hoje, vocês vão fazer o exercício 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então, esses aqui são os exercícios que vocês vão estar fazendo. No protocolo está a data que vocês precisam estar entregando, tá? Tudo organizadinho, tá ok?
Qualquer dúvida, a prof vai estar à disposição. Beijos para vocês e até a próxima aula. Até mais!